Ok. Olá, muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Europa. Parte da América também, né? Já boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o elemento fogo. Vamos tocar esse fundo aqui, porque isso aqui pode dar problema. Isso aqui é só quando a gente faz privado, né? Tem umas músicas que elas têm direito autoral, direitos autorais. Então, não podemos violar. Mas, ok, vamos para essa aqui. Então, vamos lá. Hoje nós estamos iniciando aqui uma sequência de 4 aulas, onde nós vamos falar sobre os 4 elementos, para conhecer, né, melhor o nosso corpo, nosso funcionamento, certos tipos de atitudes que muitas vezes nós temos e ficamos achando que é algum espírito, né? Por que eu, né? Que consciência que eu teria? Então, outros momentos, assim, mas por que eu não consigo ter uma atitude, né? Eu precisaria agir e tal, e eu não consigo, né? Tudo isso são formas, né, de funcionamento do nosso corpo, principalmente do nosso corpo áureo, né, que é um corpo mais sutil, bem próximo ao corpo físico, né, o corpo espiritual também, astrológico. Então, quando nós conseguimos entender, né, pelo menos onde está o problema, onde é a raiz, né, daquilo que vem desencadeando coisas desagradáveis que não condiz com aquilo que é a nossa vontade, a nossa essência, né, aquilo que realmente, quando a gente sente assim, né, aquela, poxa, tem alguma coisa errada, não tem lógica, né? Tá acontecendo isso comigo, ou eu estar assim e tal, não é compatível comigo, né? Você sente assim, não tá legal, né? Mas muitas vezes nós não temos vontade de resolver, de superar e tal, mas nós não sabemos onde está. Às vezes nós julgamos que está aqui, ali, ou intuímos, ou alguém, né, tem ali uma experiência que pode se assemelhar à nossa, e tomamos aquela também experiência para nós, mas é diferente. Cada momento, cada pessoa, cada consciência, cada situação, né, é muito individual. Então, quando nós temos mesmo, né, a certeza de colocar a mão na ferida, de encontrar, às vezes dói, é complicado, muitas vezes, né, a gente que passa por esses processos, a gente tem hora que dá vontade de desistir, porque é dolorido, porque a luz, ela bate na sombra, na escuridão, e clareia mesmo, então a gente vê. Então, e às vezes causa espanto, né? A gente fica, poxa, mas eu não, isso não tem condição, eu não sou assim, isso não é eu, né? De maneira nenhuma e tal. Mas tá ali. Então há aquela que tem aquela coragem de enfrentar, porque dói, é difícil, mas resolve. Resolve e é gratificante, porque você não vai ficar brincando de resolver problemas da sua vida, né? Você não vai ficar
resolver, como vamos falar do fogo hoje, você não vai ficar só apagando o fogo, né? Ou só acendendo o fogo, sei lá. Você não vai ficar... não é assim. Nós temos que viver uma vida, mas uma vida, né, digna do que somos em essência, mas para isso é necessário descorromper, né, toda esta corrupção que há em nós, principalmente por falta de conhecimento, né? Na verdade, eu considero que muitas vezes o que atrapalha nós mesmos nem é a falta do conhecimento, porque quando a gente sabe que não conhece uma coisa, você, para saber, você vai ter que se interessar e correr atrás, né? Descobrir. Agora, acho que o maior problema, né, principalmente mental, psicológico, que nos afeta, não é aquilo que a gente não sabe, é exatamente o que a gente sabe, aquilo que foi fixado na nossa mente como verdade, como certo, como errado, né? Todas essas coisas que, né, a sociedade martela, a família, parente, né, no trabalho e tal, tudo aquilo ali, né? Como que enquadrando mesmo. Então, quando nós decidimos, né, não ser mais enquadrado, ser livres, aí nós temos que enfrentar estes fantasmas, esses traumas, né, estas mentiras, estas crenças que existem em nossa mente, em nossas memórias, né, que devido às experiências da nossa vida, devido à convivência, né, durante a nossa vida. E o que essas aulas que nós vamos falar sobre os 4 elementos vai ser interessante? Porque aqui você consegue equilibrar, você consegue equilibrar todo o seu corpo, toda a sua vida, através de equilibrar esses 4 elementos. São coisas complexas. A astrologia, ela vai ficando complexa, né? Vai aumentando, tanto quanto a matemática, a física, né? As grandes ciências. Então, quando nós pegamos aqui os 4 elementos, que é a base de tudo, né? Onde em tudo há os 4 elementos, é a base da formação de tudo, os 4 elementos. Então, quando nós pegamos os 4 elementos, nós vamos subdividir ele aqui também em 3 e depois em 2, para encerrar, né? Só para que você saiba que a partir de uma divisão, né? A partir de uma divisão acontece a infinidade, né? Muito interessante, porque a partir dessa que nós vamos começar a 4, vamos voltar lá para chegar no 2, depois nós vamos compreender que já nesses 4, já 12, já vai só multiplicando, já 64, né? É muito interessante e infinitamente como né, o conhecimento até da geometria sagrada. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o fogo, porque é o primeiro elemento, né? Até mesmo para astrologia, nós vamos associar aqui já para você entender outra crença muito limitante que há em relação à astrologia, quando a pessoa imagina, né, um signo de nascimento da pessoa. A pessoa nasce ali com o Sol num signo, por exemplo, Gêmeos. A pessoa nasce com o Sol em Gêmeos, então ela acha que ela ou ela tem que ter, né, assim, ela tem que ser um geminiano, as qualidades do geminiano, né? Sendo que, na verdade, todos nós temos todos os 12 signos, né? E temos
que extrair comportamentos dos 12 signos para alinharmos as energias do nosso corpo. Porque se nós temos só Gêmeos, vai ficar desequilibrado, e o resto, né? Mais ou menos assim. Então vamos lá. O fogo, ele é, na astrologia, ele representa a ação, a criatividade, motivação, enfim, a vitalidade, né? Então, e na astrologia, ele já é associado a 3 signos, que é Áries, Leão e Sagitário. Esses 3 signos, eles formam, eles são os signos de fogo, né? No caso, são os signos de fogo, considerado quente e seco, que no caso já é a terceira divisão entre 3. E sempre também tem uma abrangência radiante, né, como símbolo do fogo mesmo, calor, luz, coragem, vontade de dominar, de conquistar, e também, né, favorece a elevação espiritual, o despertar espiritual, lucidez extrema, né, purificação de alma. O fogo, até mesmo biblicamente, né, ontem a gente falava, né, sobre ali dentro do quadro Conexão com o Divino, o fogo, ele biblicamente ele representa ali o próprio Deus no ser humano, como o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o fogo, né? Ele é representado, a representação do Espírito Santo, fogo, né? Ele se manifestava ali como fogo na igreja primitiva, né? Na igreja primitiva. Então, o Espírito Santo incorporado numa pessoa é Deus na pessoa, né? O próprio Jesus dizia que era ele mesmo. Então, quer dizer, o fogo maior da chama, da fonte, da faísca que há em nós, né? Este fogo representado pelo próprio Criador, biblicamente, com a força, né, de um Criador. Então, quer dizer, nos seres humanos, este elemento, né, produz comportamentos. Por exemplo, um ser humano que tem ali um fogo equilibrado, né? Assim, porque todo desequilíbrio ele vai gerar desconforto, ele vai gerar o desequilíbrio nunca é aconselhável, porque todo equilíbrio vai fazer as coisas funcionarem no nível tranquilo. Quando há um desequilíbrio, vai ter que ter um esforço maior, né, para compensar momentos de desequilíbrio. Então, o fogo representa assim, num comportamento de uma pessoa otimista, você está enxergando ali o fogo. Pessoas idealistas, dinâmicas, pessoas entusiasmadas, apaixonadas, diretas, espontâneas, pessoas que são ingênuas, né? Pessoas ardentes, inspiradas com inspiração nova, motivação, pessoas com coragem, né? de se impor, de se mostrar, de destacar, de mostrar seus dons, suas habilidades, ou de ajudar, enfim. Pessoas que
que têm coragem de assumir riscos, enfrentar desafios, pessoas que estão ali sempre movimentando, né? Às vezes as pessoas que têm ali um fogo bem equilibrado, né? Junto com os outros elementos, o fogo ali destacando também, são pessoas que tendem a abraçar desafios até de uma maneira natural, às vezes por prazer, né? Por lazer, por prazer, abraçar uma causa, um desafio, né? Para assim, para soltar esta energia, né? Para mostrar o fogo, para compensar. É como que há uma atração, né? O fogo, por quê? Porque você vê que existem pessoas, né, que já são atraídas exatamente para esses tipos, né, de comportamentos, como estava citando, e essas pessoas são atraídas porque elas têm aquilo que é compatível, né? Outra importância também, outra coisa que se destaca também, pessoas que têm assim, um elemento fogo bem equilibrado, assim, abundante, são pessoas que têm uma capacidade muito grande de liderar e serem e criarem, né, realizarem coisas grandes. E também, geralmente, essas pessoas também demonstram muita perseverança e gostam mais de mandar do que obedecer. Quando nós fazemos uma leitura de um mapa de nascimento, existe, né, ali os 4 elementos destacados pelos planetas, as casas e tal. Os 4 elementos estão representados ali no nascimento, né? Então há um cálculo de se fazer que a gente sempre consegue observar desequilíbrios, né? Pelo menos um elemento se destacando mais, outro menos, né? Então estes tipos de comportamento, né, já do fogo, por exemplo, uma pessoa que tem um fogo grande, né? Totalmente, às vezes até mais de 50% de todos os elementos fogo. Então olha para você ver o desequilíbrio. Então, quer dizer, essa pessoa é uma pessoa que ela tem muita dessa energia. E o que acontece quando há este desequilíbrio, que tem muita dessa energia, e outras, né, no caso ali, se existe muito de um lado, porque a comparação vai faltar do outro, né? Vai faltar em outras partes. Então, qual que é a influência? Por exemplo, quando uma pessoa tem muito fogo e tal, tem todas essas qualidades que eu estava dizendo ali de um fogo equilibrado, né? Mas quando uma pessoa tem muito fogo, ela tem essas qualidades também, mas ela se perde, porque fica desequilibrada. Então, às vezes, o que acontece? Acontece que a pessoa gosta de enfrentar desafios e se lança em desafios, mas se dá mal, entendeu? Porque não está preparado para aquilo. Então, quer dizer, a pessoa não entende. Se está desequilibrado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é equilibrar. Então, o que acontece? Aí vai lá, como que se fica um fogo fora de controle, né? Fica fora de controle. Aí o que acontece? Fica uma coisa perigosa. A pessoa pode usar este fogo para ser violento, agressivo, autoritário, né? Às vezes invasivo, física, verbalmente, etc, etc. A pessoa pode ficar insensível, né? Pode ficar indiferente, às vezes arrogante, egoísta, né? Então, quer dizer, há
os benefícios do equilíbrio, ele se perde no desequilíbrio, tanto em excesso quanto em falta. Agora, quanto em falta, o que acontece? Vai acontecer diferente, né? Uma pessoa que tem pouca força do elemento fogo, é uma pessoa que ela tem uma faísca, sempre tem, né? Que é uma faísca ali espontânea, mas de repente, quando a faísca dá uma ligadinha, aí alguma coisa aparece como um pessimismo, né? Como, vai dar errado, não, né? Assim, alguma coisa para já apagar, né? No caso, já para não deixar a faísca nem começar a pegar. Então, quer dizer, uma pessoa que fica, às vezes, sem vontade, né? Para fazer as coisas, não tem interesse muito em evoluir, não tem interesse, tipo assim, a pessoa é como que, para você ver, o elemento fogo ele vai aparecer numa pessoa, né? E também não vai aparecer, né? Quando ele está quietinho lá, né? Só aquela faísquinha, né? Então, o que acontece nestes desequilíbrios? Nós temos que ter noção, consciência, para que possamos usar a força que temos, né, em um desequilíbrio, por exemplo, de excesso, usar esta força para transmutá-la para outras áreas ou para outros elementos e tal, onde há falta, onde há desequilíbrio, né? Por exemplo, uma pessoa que tem pouco fogo, que né, se sente ali uma pessoa devagar, uma pessoa mais tranquila, né? Assim, uma pessoa que tem pouco fogo, né? E precisa equilibrar. O que acontece? Com certeza vai ter algum dos outros elementos que a pessoa tem destaque, né? Às vezes está até excedendo, e é onde o conhecimento da psicoterapia vai te ajudar você fazer essas identificações para que haja esta transmutação, essa troca, né, de energias, para que haja um equilíbrio. E tudo isso é através de quê? Através de persistência, através de vontade, né, compromisso, disciplina, através de ter compromisso com o querer. A partir deste momento, você tendo esta vontade, esse interesse, tudo se clareia, tudo fica fácil. Então nós vamos continuar falando amanhã sobre os 4 elementos, e amanhã nós vamos falar sobre o elemento terra, e vamos também associar, né, com o fogo, que nós já falamos hoje, para que você também possa começar a compreender, somente através de ouvir, né, de entender aqui os comportamentos, como estamos falando, você vai entender aí quais elementos, né, que você precisa praticar, gerar energia para lá, ou, né, transmutar energia para outro elemento, né? Então, quer dizer, sempre no nível, porque sem fogo nenhum fica frio, mas fogo demais também pode queimar e pode até cegar, né?
Então, nós temos que ter equilíbrio para que possamos ter uma vida equilibrada, porque todo desequilíbrio ele vai aparecer na nossa vida, de uma forma ou de outra ele vai aparecer na nossa vida pessoal, na nossa vida do trabalho, nos relacionamentos, na convivência com a sociedade, enfim, todos os lugares. Os nossos comportamentos eles vão nos denunciar. Eles não é que eles vão nos denunciar, eles vão mostrar quem realmente nós somos, né? Então, se há um desequilíbrio, esse desequilíbrio pode prejudicar a nossa convivência, pode prejudicar o nosso trabalho, pode prejudicar uma carreira, enfim, qualquer desequilíbrio ele vai atrapalhar, né? A falta impede, o excesso atrapalha, é tipo assim, né? E o equilíbrio realiza. Uma boa noite para todos e até amanhã aqui no portal Vida em Paz.